dizimar, você vai plantar uma semente no teu coração em gratidão, acreditando que imediatamente quando nós oramos, imediatamente Deus está operando no teu coração, na tua casa, na tua família. Deus está operando imediatamente. Aquele cego voltou a enxergar, mas ele escolheu seguir a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Pai, eu oro agora, eu oro por cada coração, cada vida aqui essa noite, Pai, que vem com o coração disposto a te adorar, a viver, a vivenciar a tua glória, os teus milagres. Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. Recebe com alegria as nossas ofertas, os nossos dízimos, Pai, em gratidão, porque o Senhor nos tira do lugar da mendiguez, do lugar da miséria espiritual, da miséria física, da miséria na alma, para uma vida plena, uma vida abundante, e nós neutralizamos e destruímos toda e qualquer palavra e liberação maligna, que nos prende, ó Deus, na mendiguez, que nos prende, ó Deus, nas vielas da vida, que nos conduzem à destruição. Nós oramos, ó Deus, crendo, como filho de Davi, na linguagem da aliança, na palavra da verdade, e plantamos a semente essa noite, crendo nos milagres, e vivendo a cada dia, o milagre da salvação. Ore comigo dizendo: Senhor Deus, nessa noite, recebe a minha semente, a minha gratidão, pela tua misericórdia, e pela tua obra em minha vida, em nome de Jesus, amém. Vamos com Baruch, vamos adorar, vamos louvar com mais uma canção. Diga para quem está do teu lado: plante o teu melhor, Deus tem muito para a tua vida essa noite. Você pode aplaudir o Senhor, vamos adorar. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser que talvez esqueçam o que eu realizei, porém eu não perderei a fé, nem deixarei de confiar em ti, confiar em ti, de joelhos em amor eu vou viver. Milagres ocorrem quando de joelhos eu estou. E quando tudo vai bem, pode ser que a dor um dia se transforme em amor. Pode ser que afinal, ao invés de angústia, tudo seja paz. E quando o bem vencer o mal, não deixarei de confiar em ti, Jesus. Confiar em ti, de joelhos em amor eu vou viver, viver. Milagres ocorrem quando de joelhos eu procuro entender o que Deus quer na minha vida. Milagres ocorrem quando de joelhos estou. Confia em ti, é o segredo. Confia
em tuas promessas, em tua palavra, de joelhos em amor, eu vou viver, viver. Milagres, 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 milagres imediatamente acontecem quando de joelhos, milagres ocorrem quando de joelhos. Estou de pé diante do problema e de joelhos diante daquele que tem solução para todas as coisas. O milagre vem imediatamente. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé no teu lugar, querido, por favor. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Fala para quem está do teu lado, diga para ele, é hoje. Diga para ele, é hoje que eu vou te dar um CD do Baruch. Fala para ele. Quem gostou do Baruch? Bom demais, né? Como é que você vem aqui pela primeira vez? Essa igreja tem 55 anos, você está com 57. Podia estar aqui. Ô, gente, você sabe que o óculos do Baruch não tem lente não, né? Olha só. Que é isso? Tá chorando, né? É um peça rara esse cara, viu? Pois bem, gente, os CDs dele vão estar lá fora. Leva. Para quem não conhecia, você precisa conhecer, você vai se deleitar no ministério do Paulo. Realmente é maravilhoso. É um dos grandes produtores da música gospel hoje. Produz CDs maravilhosos. Tem um estúdio lindo em São Paulo. É um servo do Senhor, muito querido mesmo. E lá fora ele vai estar no final do culto, lá para te receber e te dar um abraço. Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Essa é uma noite de presentes. Quem gosta de ganhar presente? Eu gosto. Eu gosto mais de dar do que de ganhar, mas ganhar é muito bom. Na verdade, a gente tem orado, eu e minha esposa mesmo, falando, Deus, nós estamos dando presente demais, a gente quer ganhar um pouquinho de presente. Temos orado mesmo. E Deus tem nos dado presentes. A vinda do Baruch tem sido um presente. E outro presentão que Deus nos deu é a vida de um amigo. Desde quando eu comecei a ministrar, a cantar, ele sempre me apoiou, me ajudou. E é um servo do Senhor que Deus tem levantado na nação como uma voz, não apenas cristã, porque a verdade do Evangelho é para o ser humano. O Evangelho, porque Deus amou o mundo, não é porque Deus amou o evangélico. Deus amou as pessoas, Ele ama as pessoas. Quem é gente aí? Tem algum ser humano? Então Deus ama as pessoas, e Ele tem sido boca de Deus, levando também o amor de Deus de uma maneira muito linda, que também canta pra caramba, é uma peça rara, amigo do coração, e que nós estamos tendo a honra de tê-lo aqui essa noite, que é o senador Magno Malta. Vem cá, senador, vamos aplaudir esse homem de Deus. Muito bom estar com o Magno aqui. Ele está aqui essa noite com a gente, trouxe os CDs dele também, um material muito legal, que é para louvar e para dançar pesado. Glória. Só para mim? Rapaz, meu Deus do céu, tá vendo? Olha o cara, vai ter que voltar com tanto, amém, gente? Glória a Deus. Então tá bom. Vamos estender as mãos sobre a vida do Magno, vamos abençoar a vida desse senador, servo do Senhor. Antes de orarmos, só olha aqui para mim. No final do ano passado, nós vivemos uma batalha aqui na igreja, questões judiciais absurdas, uma situação absurda. E no final do ano eu recebi uma ligação do senador, do nada, ele me liga e fala assim, André, eu estive num lugar almoçando com o pessoal, o juiz, não sei. Eu sei que Deus colocou o Magno junto com as pessoas que eram decisivas naquela situação, que era uma pura mentira, uma situação de traição terrível, e ele também foi boca de Deus, e o milagre veio sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. Obrigado, Magno. Deus te abençoe. Estenda as mãos, vamos abençoar a vida dele. Pai, nós abençoamos a vida do Magno e te agradecemos porque o Senhor o tem usado pelo Brasil, pelas nações, e nós estamos aqui essa noite em alegria, em júbilo, por aquilo que o Senhor tem feito através dele
e vai fazer. Nós declaramos que o Brasil é uma nação abençoada. Nós declaramos em fé, Pai, que veremos a nossa nação restaurada, ó Pai, vivendo em dignidade, vivendo, ó Pai, com realmente a cabeça erguida, sendo referência da Tua glória, de restauração, de dignidade, Pai, de cada pessoa, de cada ser humano, e acima de tudo na liberdade e no poder do Evangelho nós cremos, e nós abençoamos o Teu servo essa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Pode aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus. Meus irmãos, podem se assentar. Eu quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, amém? Quando eu entrei ali, eu tomei foi um susto, porque quando eu olhei, eu falei, bom, o CQC está aí vou voltar, porque os caras perseguem mesmo. Aí quando eu vi o Baruque, eu falei, não deve ser o CQC, é o SDC, Servos de Cristo. O Baruque é um amigo que eu gosto muito. Se eu tivesse a voz de Baruque, o Brasil era meu. Eu já tinha ganhado isso tudo aí. Eu vi esses dois meninos cantando aqui. Tem hora que Deus permite a gente ter inveja, tem hora que permite. Depois a gente tem que voltar atrás, parar com isso, para não gostar e acostumar, né? Aí eu vejo Baruque cantando. Por que Deus fez eu cantar logo samba? Devia ter botado eu para cantar assim, né? E botou eu para cantar samba, embora eu goste muito. Mas quando eu vi os dois cantando aqui, eu digo, meu Deus do céu. Mas se eu convidar ele para cantar samba comigo, ele canta. Se eu convidar o André, canta também. Mas se ele me convidar para fazer isso que ele faz, esses paracé que ele faz na voz, esses negócios, eu não consigo fazer. Mas sou fã do Baruque, você é uma bênção de Deus, um talento, um grande amigo. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Grato a Deus pela vida do pastor Márcio Valadão, pela vida da sua família, pelo ministério da Lagoinha. Eu vim preparado para falar outra coisa. Mas eu vi Baruque falando de postura aqui, eu me lembrei. Eu comecei a usar droga com 13 anos. Imagine um senador dizendo que já usa droga, só sendo crente mesmo, só crente que tem essas doidices, né? Outros escondem, não fala, mente, fala que nunca é mentira, inventaram, né? E a gente fica rebelde rápido, e eu fui um menino muito precoce. E minha mãe era uma mulher que viveu mais de joelho do que em pé. Minha mãe orava todo dia de 3 às 5:30 da manhã. E quarta-feira ela achava pouco, ia de meio-dia até 2 orar na igreja. E quando eu entendi a voz de minha mãe, eu comecei a ouvir minha mãe e fui orando quando eu era criança. Deus levou minha mãe com 57 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos, chega um dia na minha casa, minha mãe era uma faxineira. Por que Deus colocou no meu coração? Eu vi ele falar de postura, eu olho aqui, jovem, 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 jovem. E o que eu vou falar aqui hoje à noite é para vocês. Deus usou minha mãe de forma tão tremenda, que acho que é a mesma maneira tremenda como Deus usa a sua. Naquela quarta-feira eu cheguei em casa, minha mãe ganhava meio salário mínimo por mês. Minha mãe é uma faxineira do interior da Bahia, trabalhava num colégio, fazia merenda para as crianças e limpava chão. E era funcionária da prefeitura. Naquela quarta-feira eu cheguei em casa, a gente morava num bairro chamado Rolapote. Um bairro, um morro lá em cima, sem saneamento básico, sem nada. E eu cheguei quarta-feira na minha casa, da escola, meu dia, não tinha ninguém em casa. Ninguém. Antigamente os postes eram de madeira, tinha um poste na frente da minha casa, eu fiquei encostado no poste. Chateado, revoltado. Tinha ninguém, tinha nada lá. Aí vem mãe. Virou o quarteirão, que a gente chama de esquina, virou a esquina. Aí vem mãe rindo, 2 horas da tarde, arrastando o chinelo e rindo. E eu aqui revoltado, fiquei pensando comigo, minha mãe, com esse negócio de crente dela, parece uma hiena, vive rindo à toa, minha mãe. Porque crente é igual hiena. O mundo está caindo, ele está rindo à toa, né? E minha mãe parece um paraquedas, vive se abrindo, está só se abrindo. Aí vem ela rindo e eu revoltado. Ela parou na minha frente, me olhou, mãe conhece filho, né? Está chateado por causa de quê? Falou comigo.
Vai responder não? Falei nada. Meu filho, tu não sabe que quarta-feira eu passo na igreja para orar de meio-dia às 2? Toda quarta-feira. Tu não acostumou ainda não? Falei nada. Meu filho, vou te contar uma coisa. Hoje eu não orei pelo seu pai. Meu pai era um homem que tinha uma vida perdida. Eu não orei pelos seus irmãos. Meu filho, hoje eu só orei por você, meu filho. E Deus falou comigo em profecia hoje a teu respeito. Meu filho, Deus falou comigo que vai te levantar como autoridade nesse país. Eu comecei a falar. Eu falei, mãe, a senhora pensa que eu sou besta? A senhora ganha meio salário mínimo por mês. Olha a rua aqui que nós moramos. Esgoto a céu aberto. Nós não temos nenhuma casa para morar. A senhora vem com essa história de falar. Que é isso, mãe? Nem livro nós temos, meus irmãos. Naquela época, nós tínhamos aquele caderninho que só tem um grampo no meio. Você tira uma folha e desmonta o caderno todo. Eu tinha caderno daquele, meus irmãos. Nós não temos nenhum livro. A senhora vem com uma história dessa? Com essa doidice da senhora do negócio de crente? Ela diz, nunca mais fale isso. Porque Deus falou mais comigo. Deus falou que o mundo inteiro vai te conhecer. Você quer falar mais alguma coisa? Eu falei, não, a senhora não é doida? A senhora sabe tudo que a gente não tem? Ela disse, meu filho, Deus não tem compromisso com a rua que você mora. Deus não tem compromisso com o meu salário, porque quem cuida de mim é Ele. Meu filho, Deus não está se importando se a escola sua é pública ou sua escola é particular. Porque quem tem que ser bom aluno é você. Meu filho, Deus tem um trato contigo. E quando Deus trata, Deus cumpre. Quando Deus trata, Deus cumpre. E quando eu fiz 17 anos, minha mãe me chamou e falou, meu filho, vamos comigo ali embaixo, na Telé Bahia, que eu sou do interior da Bahia. Vamos lá que eu preciso fazer uma ligação a cobrar. Naquela época a gente ia no posto de telefone para fazer uma ligação a cobrar, dava o número, esperava a moça fazer, ela falava, cabine 3, pode ir na cabine 2. A pessoa ia, pode falar alô. E eu fiquei lá com mãe, esperando mãe. Não sei nem para quem mãe ligou. A moça, Dona Dadá, cabine 1, mãe foi. Eu só vi mãe falar assim, meu irmão, é Dadá. Meu irmão, ajude meu filho. Meu irmão, leve meu filho para a tua casa. Meu filho, meu irmão, Deus tem um trato com meu filho. Deus vai cumprir o trato com meu filho. Meu filho não vai te envergonhar. Meu irmão, leve meu filho. Ela estava falando com um tio meu, pastor, lá em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, pedindo ele para me levar para lá. E o meu tio me levou. Eu fui para a casa dele. Ele me colocou na frente dele e falou, eu não sei nada, não entendo nada do que você está fazendo, ou do que você está vivendo. Eu não sei nem o que te falar, mas uma coisa eu posso te falar. O homem é aquilo que ele escolhe ser. E aquele dia, eu escolhi ser quem eu sou. Aquele dia, eu reafirmei. Aquele dia, eu reconstruí o meu pacto com Deus, porque eu nasci vendo minha mãe orar. E a partir daquele dia, nunca mais eu olhei para trás. Em 1992, até 1990 eu era um imortal. Lá no Senado tem Sarney, que é imortal, Academia de Letras. Fernando Henrique é imortal. Marco Maciel é imortal. E eu já fui. Até 1990 eu era imortal. Porque eu não tinha onde cair morto. Não é verdade? E eu me candidatei a vereador.
Me elegi vereador. Minha mãe veio da Bahia me ajudar. Ela falava: meu filho, eu não conheço a cidade, não, me deixe numa rua e me pegue no final da tarde. Para quê, mãe? Me deixe. Eu botava. Mãe entrava, tocava a campainha e dizia assim: oi, a senhora já ouviu falar de meu filho? Mulher: não, senhora, quem é o filho da senhora? Não, mulher, meu filho tira drogado da rua, meu filho recupera drogado. E faz isso sem remédio, só no poder de Jesus. É mesmo, eu tenho um vizinho aqui, aí a mulher ia lembrar de uma história, um primo, não sei o quê. Não, mas eu entro aí e faço uma oração por ele. Mãe entrava, mãe saía, a mulher ficava crente, batizada no Espírito Santo e cabo eleitoral meu. Eu me elejo vereador, chego na Câmara com minha mãe sentada do lado direito. Foi o privilégio que eu tive. E eu tive a ousadia de dizer: ali está minha mãe. Humanamente eu não tinha nada para estar aqui, mas Deus falou com ela quando eu tinha 13 anos de idade. E eu estou assumindo como vereador, mas Deus falou com mãe que eu vou ser senador da República. Todo mundo sorriu, todo mundo zombou. E meu apelido na Câmara de Vereadores era senador. Os porteiros me chamavam de senador. Faxineiro: ei, senador, mas era um apelido, não era apelido. E eu me elegi deputado estadual em seguida. Fiz o mesmo discurso. Mas aí já era a grande mídia. No outro dia eu estava nos jornais, todo mundo zombando de mim. Aí Deus me fez deputado federal. E eu cheguei no Congresso Nacional e fiz o mesmo discurso. Deus falou com mãe: é só 4 anos aqui, porque eu vou para outra lá. Com 4 meses, Deus me levantou e colocou na minha mão a maior CPI desse planeta, segundo a ONU. A CPI do narcotráfico. Ninguém recebeu mais ameaça de morte nesse mundo do que eu. Mas, em compensação, sou o homem que tem mais cobertura de oração no Brasil, que é a Igreja do Senhor, o bom. E Deus me deu a graça de meter o dedo nessa ferida. Porque de Fernandinho Beiramar e Delbrando Pascoal, aquele serrador de gente lá no Acre, foram todos. E Deus me deu a graça de revelar um Estado bandido dentro do Estado de Direito, um Estado criminoso dentro do Estado de Direito. Para quem acha que crente não sabe, crente não pode, que crente não sabe falar de outra coisa, só sabe falar das coisas deles, que convém a eles, que nós só sabemos falar daquilo que nos convém dentro do segmento, o diabo se enganou plenamente. Porque Deus me deu graça para servir esse país. Eu me tornei senador da República. E no Senado da República, no meu primeiro pronunciamento, filho de Dadá, olhando nos olhos do senador Antônio Carlos Magalhães, quando eu nasci os dentes, ele já era Antônio Carlos Magalhães, na Bahia. E agora ele era meu colega. E eu fui contar a história de Dadá. Olha para mim, levanta a sua mão assim e fala: Deus, eu agradeço pela minha mãe. Aqueles que não têm mais, diga como eu assim: Deus, agradeço pela mãe que tive. Alguns eu sei que conheceu Jesus depois que a mãe se foi e não alimentam mais nem a esperança de encontrá-la. Mas nós que vamos encontrar as nossas, temos essa felicidade de saber. Eu já não tenho mais. Mas depois de Deus, acho que a pior experiência que um homem pode viver na vida é perder a mãe. Eu fico tão triste quando eu escuto alguém dizer: fulano tem mais de um mês que não fala com a mãe. E alguém que conta com: não, eu tenho trabalhado tanto, você sabe, que tem 6 meses que eu não falo com mamãe. Meu Deus. E alguns falam: eu tenho pregado tanto por aí, meu irmão, que eu não tenho visto nem meus filhos crescer fazendo a obra de Deus. Você sabe que faz 1 ano que eu não falo com minha mãe porque eu estou fazendo a obra de Deus? Que obra de Deus o quê, rapaz? Esquece isso. Nem vejo meus filhos crescer. O sujeito se vangloriar disso. Isso é o fim do mundo. Honra teu pai e a tua mãe. Deus não está preocupado com o lugar que você nasceu, rapaz. O bairro, Deus não está preocupado se seu pai é aposentado, é funcionário público.
Deus não está preocupado se o seu pai está no fundo rural, ou nunca conseguiu se aposentar, ou é pedreiro. Deus não está preocupado se é motorista de táxi ou se é um milionário. O compromisso de Deus é sempre individual. É conosco, o compromisso de Deus é com você. Eu cruzei esse país e Deus me deu a oportunidade de meter o dedo em muitas feridas nesse país. E a última delas, a CPI da pedofilia, há 5 anos atrás. O que se sabia disso nesse país? A única coisa que as pessoas sabiam falar é que um padrasto bêbado abusou de uma enteada. Todo mundo tinha essa frase decorada, como se fosse uma coisa de alguém, que o Brasil tem essa mania. Tudo que é grave, a princípio, vai para a conta dos pobres. Mas não. A classe média, as colunas sociais, as coberturas, lá no gueto, pobre, o rico, o doutor, o analfabeto, o religioso, eles estavam abusando de criança. Coisa que a gente não fala na mídia comum, mas no mundo espiritual, o decreto de Herodes não foi para matar adulto. O decreto de Herodes foi para matar os pequenos. O decreto de Herodes foi reeditado no mundo espiritual. Creia nisso. No mundo espiritual. Nessa última dispensação, é abuso, violência, abuso, violência, abuso, violência. Queimou a criança, bateu, espancou, matou a criança, matou a mãe grávida, matou a criança, espancou, estuprou. Quando eu quebrei o sigilo da Google no Brasil, eu vi a morte da humanidade. Eu tenho mais de médico abusando de criança de 30 dias de nascido. De sacerdotes abusando de criança no altar. Imagem de pai e mãe tirando criança do berço e abusando sexualmente na madrugada, criança de 1 ano de idade. É a morte da humanidade. O que vamos esperar? Jesus teve uma oportunidade ímpar de nos tirar desse mundo. Ele podia ter tirado a gente, livrado a gente de tudo que é sofrimento. Nós não precisávamos mais estar aqui, mas Ele não fez. Deus dá a Ele a oportunidade, Ele não quis. Ele olhou para o céu e falou: não, eu não te peço que tire eles do mundo, não. Livra eles do mal, mas larga eles aí. Larga eles aí para quê? Para nós sentir a dor um do outro. Larga eles aí para nós lutarmos a luta uns dos outros. Chorarmos uns com os outros. Então nós não somos alienados, nós estamos no mundo. O céu ainda não é aqui. Por isso, é preciso que nós entendamos, que os pais entendam, que a igreja entenda, que os adultos entendam, que os jovens entendam, que não é possível correr da política. Tem muita gente ruim por lá, tem. Mas tem muita gente ruim na OAB também. Tem muita gente ruim no CRM. Tem pilantra até no nosso meio. Vendendo o reino, tem mercadores das coisas de Deus. Todo lugar onde tem trigo tem joio. E o grande problema é que os maus são muito ousados. E a ousadia dos maus leva os bons para a vala comum. Quando alguém ataca um pastor que produz desonra, esse desonrado leva todo mundo para a vala comum. A diferença é que os bons não têm a ousadia dos maus. Porque se os bons tivessem a ousadia dos maus, esse país seria outro. Deus precisa dar a cada um de nós, brasileiros, o espírito do profeta Amós. Dá a cada um de nós, brasileiros, o espírito do profeta Micaías, a igreja, o espírito de Micaías. Se recusar a comer a lentilha na mesa do rei. E ele dizia assim: não, mas todos os profetas dizem que eu sou bom, que eu vou vencer. Só tem um tal de Micaías aí, que esse cara não me dá um elogio. Esse tal de Micaías não quer tomar um café comigo. Esse cara é muito ruim, eu vou mandar prender esse cara. O rei falou que vai te prender. Ele está precisando de uma palavra. Ele está precisando de uma massagenzinha, o rei. Micaías falou: não sou massagista, não. Vou não. Não vou não. É o seguinte, gente, eu estou indo para uma guerra aí, preciso ganhar. Os profetas que comem as lentilhas na mesa do rei, aqueles que vivem de barganha e até aqueles que vendem o reino de Deus, disseram assim: tu vai ganhar. Vai nesta fé, guerreiro, que essa batalha é tua. Mas pergunta aquele tal de Micaías lá para saber o que ele vai falar.
Micaías falou: ó, fala com ele que se ele for, ele morre. Ele falou isso. Prenda ele de novo. Prendeu ele de novo. E o rei: não, nós vamos, você vai ganhar o couro, você vai ganhar. E ele se encheu todo. E Micaías, o rei pode tirar você daí, rapaz. Dê só uma palavrinha, mais ou menos, não precisa se expor, não. Fala assim: não sei, seja feita a vontade de Deus, fale isso. Micaías disse: fala com ele, que se ele for, ele vai morrer. O rei se enfeitou todo, botou todo mundo, botou os carros, os cavalos. Amarelou. A cabeça dele estava só em Micaías. Amarelou, falou: não, peraí, espera um pouquinho, vamos sair agora não. Eu vou lá na prisão ver esse tal de Micaías, vou perguntar para esse cara, olha a noite dele. Chegou lá, abre a prisão, abriu aquela portinha assim da masmorra, está o profeta Micaías lá dentro, amarelo, sem tomar sol, barbona. A gente sempre vê esses velhos encebados assim em filme, né? Está na masmorra, o cabelão, barbona. Assim estava Micaías. Sabe? O rei falou: é o rei que está aqui, levanta aí. Ele levantou. Micaías, eu estou indo para a batalha. O que você me diz? Se tu voltares vivo, o Senhor não falou comigo. Então tu fica aí. Ele ficou. O rei foi para a batalha. E lá, guerreou e ganhou. Os profetas diziam assim: nós não falamos que o Senhor ia ganhar, vamos festejar. E todo mundo foi festejar. Festejou, todo mundo festejando. E começaram então a jogar as lanças para cima. Jogar as flechas para cima. E uma flecha daquela fez uma voltinha igual a voz de Baruque. E pô, pegou o cara. Pô, caiu duro. Se tu voltares vivo, o Senhor não falou comigo. Deus pode mudar esse país pelas mãos da igreja. Não há outra saída. Eu estou falando porque conheço esse país. Eu conheço a pluralidade desse país. Eu sei que avançou no governo Fernando Henrique, que não avançou. Eu sei da inclusão social que foi feita, sei que não foi feito. Eu sei da violência que está nesse país. Eu sei o que precisa fazer, o que não fez. E se nós não enfrentarmos a violência, pastor André, agora, daqui a 2 anos, o senhor vai pedir autorização a menino de 10 anos com a escopeta aí embaixo, para ele deixar abrir a igreja. Daqui a 2 anos, nós vamos ter que pedir autorização a menino, para deixar tirar o carro da garagem para levar os filhos para a escola. E quando eu falo na redução da maioridade penal nesse país, tem gente que fala: ah, mas vai levar essa criança para onde? Que criança? Esse é o único país do mundo que homem de 17 anos, de 16, de 15, de 14, estupra, mata, sequestra, incendeia ônibus, queima criança, e depois a polícia põe a mão e diz: tira a mão de mim que eu sou menor, eu conheço meus direitos. Que direito? Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. Em 2003, lá em São Paulo, na terra de vocês, o Xambinha estuprou e matou a Liana Friedenbach. Durante 5 dias, desaparecida. Imagine uma menina menor, o coração da mãe dela. Imagine o coração de uma mãe quando some um filho. O filho da gente, quando escapole a mão da gente no shopping, pequenininho, a gente de desespero. Numa praia, então, a mãe morre antes de achar o menino. Não é? É. E quando o culto acaba, esses meninos que querem mexer em bateria, querem mexer em guitarra, a mãe está indo para sair, cadê? Sumiu. Vai achar lá na bateria, aqui dentro, né? Ele voltou para cá para ir atrás da bateria, atrás de violão, tudo que ele acha pela frente. A mãe já fica desesperada lá no carro. Estuprou e matou. Em 2003, pastor, eu entrei com uma PEC, trazendo a redução da maioridade para 13 anos. Mas eu queria um debate. Mas o pessoal dos direitos humanos botou debaixo da perna, ficaram aqui, eles esconderam tudo até agora. Por quê? Porque está invertido. Direitos humanos no Brasil é dizer que os humanos é que não têm direito. Porque quando estupra uma criança, ninguém corre para acudir a família da criança, para saber se a criança está bem do que ela precisa. Eles vão no presídio para saber se o estuprador, o colchão dele é bom. Nós não temos que fazer mal a ninguém. Mas alguém me diz: mas senador, a minha proposta hoje é nada. A minha proposta diz assim: olha, qualquer cidadão que cometer crime com natureza hedionda, você tem um elenco de crime que não é hediondo. Roubou um tênis, um toca-fita, é perfeitamente recuperável. Mas crime hediondo, estupro, segredo de morte, sequestro,
incendiou alguém, sequestrou, botou no porta-mala, pegou o cartão de crédito e leva para fazer saque no caixa eletrônico, sequestro relâmpago, uma violência contra o emocional, contra o moral de alguém. Ainda fala assim, perdeu o vagabundo, chama de vagabundo. Cidadão trabalhador morre. Então diz, qualquer cidadão que cometer crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade e seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto, com que idade? Nenhuma. Porque o crime não trata com faixa etária. Lembra daqueles que arrastaram João L. no rio, pelo braço aquela criança? Eles viraram generais no crime com 13 anos de idade, porque é assim que o crime trata. Aí diz, mas senador, idade nenhuma, Magno Malta. Que pregador é você? Então quer dizer que se estiver mamando no peito da mãe, saltado do peito da mãe, com 30 dias de nascido, pega uma escopeta, invadiu um banco, perdeu? Perdeu. Perdeu. Mas vai fazer o quê, Magno Malta? Vai fazer o que então? Os Estados Unidos, que é avançado, são 7 anos. A Europa é 13, 14. Experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. A nossa é outra. A nossa é outra, pastor. Então veja, vai levar ele para o presídio para ele sair pior? Essa criança de 17 anos de idade, eu tenho um sobrinho que tem 6 anos. Ele tem síndrome de Down. Mas parece até que não tem, porque é mais sabido que eu usou tudo no mundo. Chego na casa dele e falo, gente, vai dormir porque amanhã é dia de aula. Não estou falando nada com ele. De lá ele responde, vou não. Você não vai para a escola não? Vou não. Você não gosta de escola não? Gosto não. Ah, é? Amanhã, rapaz, o rapaz vem te pegar às 7 horas. Dante vem te pegar. É o rapaz que leva para a escola. Ele fala, Dante doido. Ah, é? Então tá bom, eu vou me embora que eu estou indo para o shopping. Ele fala, Davi, vai. Para onde você vai? Para o shopping. Fazer o que no shopping? Sair, picolé coco. Você quer ir para o shopping? O novo. Não é os velhos não, é o mais novo que inaugura agora. O novo. Vai chegando lá, ele vem encostando, pega no braço, beija, Mamalta. Me chama de Magno Malta inteiro, assim, não sei porquê, só ele que me chama o nome inteiro. Mamalta. Vai pegando no meu bolso, tirando o meu iPhone. Olha para mim e fala, pode? Para quê? YouTube. Entrar no YouTube. Quer dizer que ele sabe. Quem estupra com 17 anos não sabe. Me engana que eu gosto. Mamãe me acode. Nós precisamos proteger esses meninos, então. Como? Vai levar para o presídio? Não, claro que eu não quero que eles vá para o presídio. Porque eu tenho pena do cara que está no presídio. Porque o cara que está lá tem medo desse menino. Do menino chegar lá e matar ele dormindo. Mas vai levar para onde? Se as cadeias estão cheias, verdade. Uma figura, Baruque. O sujeito entra no ônibus no Rio. Mas isso é de muitos. Com a automática na mão e diz, para o ônibus. Encosta. Todo mundo olhando para mim. E pega uma mãe de 35 anos de idade que está indo para o trabalho. Podia ser minha mãe, a mãe de cada um de nós. Tira a roupa da mulher e sacia a lascívia dele. Aos 17 anos. E depois termina e fala assim, olha que vagabundagem. Eu meto chumbo na cara de qualquer um e quero avisar, eu sou menor e conheço os meus direitos. Pode? Qual é o pior dos mundos, hein? É ter ele na rua ou ter ele embolado na cadeia? Embolado na cadeia. A gente só fala que não, que é melhor ele na rua quando não é um parente nosso, quando não é a mãe da gente. Mas eu não quero isso também não. Esquece, não quero nem que leve para o presídio, não quero na cadeia embolada. E eu proponho ao país que acabe com FEBEM. Isso é escola de crime. Acaba com Fundação Casa de São Paulo, FEBEM de Minas Gerais, IAS do Espírito Santo. Onde tem essas fundações de menor, acaba. Isso é escola de crime, isso é esgoto de gente. Acaba, mas vai levar eles para onde então? A minha proposta é a seguinte. Fica o Estado obrigado a construir centros de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto rendimento para o país. Cometeu o crime e perdeu. Ele vem para aqui, não vai para uma escola de crime, ele vai cumprir a pena integral do adulto e vai virar um atleta de alto rendimento. Por que eu estou falando isso? Eu recupero drogado há 35 anos, que eu tinha drogado da rua. Eu tenho um centro de treinamento de MMA na minha instituição. E dou graças a Deus, porque eu treino 3 horas por dia ainda. Eu puxo o boxe da rapaziada. Ontem eu fiz um treino pesado de jiu-jitsu lá. Com eles. Eu tenho 8 atletas no UFC americano. Tirado da rua, dos guetos. Se eu posso fazer isso, se nós podemos, o Estado pode muito mais. O esporte de alto rendimento,
O atleta é obrigado a treinar 3 períodos por dia. Lá dentro não vai ter cela, lá dentro não vai ter beliche. Se a família dele não tiver envolvimento com crime, o juiz determina um tutor de formação religiosa. Acabar com essa história de que capelão é só pertencente de uma religião no Brasil. Um tutor de formação religiosa e um assistente social. A família desse menino entra às 5 horas da tarde de sexta-feira, fica com ele até 17 horas de domingo. Esse menino vai ter mais tempo com a família do que teve quando estava na rua. Se a família tiver envolvimento com crime, o juiz determina uma família adotiva para ele, com formação religiosa. Uma família da igreja da Lagoinha para esse menino, que vai ser a família dele, que vai assistir ele, que pode entrar na sexta-feira, ficar com ele até domingo, assistir os treinos de final de semana. E todo domingo, grupos de cura interior, as famílias e os meninos. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos proteger a vida deles. Vamos tirar eles do crime. Não vamos dar mais escola de crime. Ele vai responder pelo que cometeu com a sociedade. Entra aqui, sai um atleta para poder dar alegria a um país que um dia fez chorar. A igreja sabe fazer. A igreja tem saída. Nós podemos ajudar esse país. Por isso, o céu não chegou para nós ainda. Nós ainda vamos para lá, nós estamos no mundo, pastor. Nós estamos no mundo. Se não fosse essa luta, as nossas escolas no Brasil já teriam se tornado verdadeiras academias de homossexuais. Foi essa guerra que impediu que o chamado kit gay fosse para as escolas. É essa guerra feita que tem impedido que nós legalizemos o aborto no Brasil, a legalização das drogas nesse país. E creiam, meus irmãos, creiam, esse país que tem 1.100 quilômetros abertos com o Paraguai, 700 abertos com a Bolívia, e a nossa floresta amazônica toda aberta. Deus precisa usar o instrumento da igreja, porque senão nós não temos a mínima esperança de ter alguma saída. Por isso, eu quero falar aos jovens, estou falando aos jovens. Deus precisa usar a energia de cada um de vocês. Deus precisa usar a nossa energia. Deus precisa usar a nossa disposição de servir o nosso país, servir a nossa pátria. É o que eu tenho visto. E por mais que nós temos avançado as leis de combate a abuso de criança e pedofilia no Brasil, eu tive o prazer de assinar todas elas. Deus me deu essa graça. Mas nem as melhores leis mudarão a situação desse país se as famílias que amam a Deus, no 11 de setembro, quando tudo aconteceu nos Estados Unidos, o Billy Graham não pôde ir porque estava com mal de Parkinson na reunião que o presidente chamou, mas mandou a filha, e a filha levou um bilhete dele para o Bush, e o bilhete dele dizia: a América esqueceu de Deus, ponto. O Brasil esqueceu de Deus. É a igreja, é a mão da igreja. Então, por isso, aos jovens que amam a Deus, feio não é política, política não é coisa feia, feia é politicagem, feia é politiqueiro. E Deus precisa levantar homens no seio da igreja, que amam a Deus, que têm a visão do coletivo, para poder servir esse país. Para poder servir esse país. Eu quero, encerrando a minha palavra, dizer que se os bons recuarem, os maus tomarão conta de tudo. Nós vivemos num país sem segurança porque a polícia está desmoralizada. Um homem de 17 anos fala um palavrão para um policial, nossas igrejas estão cheias de policiais, mal pagos, mal treinados, fala um palavrão para ele, faz um gesto obsceno para ele, e se ele colocar a mão e alguém filmar com o celular, o bandido agora é o policial. É ele que vai ter que responder, porque ele é truculento, ele é despreparado. Como nós estaremos? Se o senhor não guardar a casa, em vão trabalho o sentinela. Eu gostaria muito mais de viver cantando só samba por aí. Queria muito mais só recuperar a gente na minha casa de recuperação, só tirar a gente. Eu queria estar no tatame treinando todo dia. Isso é que eu queria fazer sempre. Pregar sempre. Mas Deus me deu uma missão para cumprir com o país. Eu estou cumprindo uma missão. E quando Deus nos dá missão para cumprir, nós temos que cumprir. E essa missão, porque todos vamos passar um dia, está com os adolescentes, com os jovens, está com vocês, está com a igreja. A missão é nossa. E nós podemos contribuir significativamente, se entendermos que Deus nos levantou para fazer a diferença nesse país. Eu cruzei esse país inteiro e vi empresários, políticos,
tive a tristeza de prender políticos, de prender empresários, de prender padres, monsenhor, bispo, lá em Alagoas, abusadores de criança, pastores, lá no Maranhão. Na verdade, nunca prendi nenhum padre, nenhum pastor. Mas eles diziam que eram padres, que eram monsenhor, que eram pastores. Mas não eram. Eram criminosos que se valiam da religião, se valiam da igreja para ter a facilidade do abuso. Porque pastor não abusa, padre não abusa. Um país necessitado do socorro. Um país que clama por nós. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E eu quero dizer que o exercício da política é um ministério sofrido, porque você é comparado como todo mundo. Mas Deus te chamou para cumprir missão. Missão pior do que a do profeta Oséias não tem. Eu até fico aliviado quando eu leio Oséias. Deus fez aquilo com Oséias, Deus que me defenda. Né? Então eu prefiro ficar aqui. Mas o pobre foi lá cumprir a missão dele. Uma missão difícil, mas ele foi. Né? Então a minha também não é fácil, mas é uma missão. Eu quero pedir aos irmãos que orem por mim, que coloquem a minha vida nas mãos do Senhor. Eu dizia ao pastor André, hoje, e disse ao Brasil na terça-feira, pastor, eu me sinto preparado. Na terça-feira, irmãos, eu fiz um pronunciamento no Senado e coloquei o meu nome à disposição do meu partido para disputar a eleição de presidente da República. Eu estou preparado, o Brasil me conhece. Se for de Deus, todos os valores que o mundo está abominando, a Suíça se arrepende de ter feito aquela praça dos drogados que virou um esgoto de gente. A Holanda se arrepende de ter legalizado as drogas. Tudo que o mundo antigo está se arrependendo, o Brasil quer fazer agora. E nós precisamos fazer esse enfrentamento em nome da família tradicional. Concluo dizendo que 17 de dezembro de 2013, exatamente numa quinta-feira, o ano passado, depois de 11 anos de luta, 8 anos eu enfrentei a senadora Fátima Cleide, com o PL 122, o PL da homofobia. Depois enfrentei mais 3 com a senadora Marta Suplicy. E no dia 17 de dezembro de 2013, o PL 122 da homofobia foi para o lixo definitivamente. E vai para não mais voltar. Mas o truque de Satanás era pior. Eles queriam banir a palavra sexo e colocar no Plano Nacional de Educação identidade de gênero. Sabe o que é isso? Tira a palavra sexo e não vão ter mais dia da mãe nem dia dos pais na escola, porque tudo é igual. Então, identidade de gênero, você vai ter que ensinar sobre homossexualismo nas escolas. Estava no Plano Nacional de Educação quando nós descobrimos. Por que o texto da Constituição diz é crime discriminar sexo, cor, etnia, religião? É crime. Já está na Constituição, não precisa mais nada. Mas por que eles não querem? Porque eles não querem a palavra sexo. Quer tirar e colocar identidade de gênero. Já ouviu falar nisso? Esse é um vírus de Satanás. Identidade de gênero. Então não é nada. E aí o projeto vinha no bojo, abolir dia dos pais e dia das mães na escola. O avanço e a pregação da ministra dos Direitos Humanos no Brasil é só aborto. Só sabe falar de aborto. Aborto, aborto, aborto. Aborto é um atentado contra a natureza de Deus. Se nós não preservarmos esses valores, esse país que diz o mundo que é promissor, e nós entendemos do ponto de vista da igreja, nós deixaremos um legado de muita dificuldade. Eu vi seu filhinho brincando com o carrinho ali, eu fiquei pensando, meu Deus, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o Lourinho aqui, eu fico olhando para meu sobrinho, meu Deus, daqui 10 anos como será? Com tanta dificuldade, tanta adversidade. Eu peço aos irmãos só que orem por mim. Orem por mim, porque se for de Deus, será. E se não for de Deus, será da mesma forma, porque eu estou senador, eu sou pregador do Evangelho. A tribuna do Senado é uma mera trincheira para mim, para poder enfrentar e cumprir as missões que Deus me deu. Meus irmãos, André me permitiu que eu cantasse um samba, não foi, André? E esse samba que eu vou cantar é um samba de gratidão que foi feito pelo Neguinho da Beija-Flor. O Neguinho tinha um câncer e lutou com esse câncer. E começou a ir para a igreja lá em Nilópolis. Ele fez diferente de muitos de nós que vai pedir, mas depois não volta para agradecer. E quando o médico
deu o último diagnóstico e falou: você está curado do seu câncer. Diga isso para o seu tio lá. Ele fez essa música, que eu vou cantar agora, que chama Obrigado, Jesus. Irmão, eu não tenho playback, não. Você tira o som do meu microfone que eu vou dublar. Eu não tenho chance nenhuma de errar. Né? Aquele truque velho, antigo. Não é porque eu não sei cantar ao vivo, não. Eu sei, é porque eu não tenho playback. Viu? É a última aí. Vamos ficar em pé? Eu vi vocês dançando com Baruque, eu quero ver se o povo sabe dançar. É samba, sabe, André? Sabe, né? Não é para você dançar, não. Você quiser dançar, você sabe. Dá na palma da mão, gente! Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Vem comigo, meu povo. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por todo o bem, sabedoria e de mudar a minha história. Muito obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Aplaudam o rei aí, gente. Pastor André, muito obrigado. Você é o dono da minha rádio lá no Espírito Santo. Eu não sei o que você arruma lá com Maguinha, porque eu não sei nem se
Qual é aquele truque lá que você toca lá 10 vezes por dia? Eu não sei. É sua graça mesmo, não tem jeito. E você está dizendo que está orando para ganhar alguma coisa, né? Olha, eu não trouxe nada, eu só trouxe esse CD para você. Amém, Né? E ele está ganhando bem, porque ele toca 10 vezes por dia na rádio lá, entendeu? Não. A minha parte eu estou fazendo, é verdade. Mas bem-aventurado é dado que receber. Eu me faço acompanhar do pastor Márcio ali, da Quadrangular. Eu vou estar na igreja dele dia 9, aniversário da igreja dele, 39 anos lá da igreja dele. Muito obrigado mesmo, dê um abraço no seu pai, dê um abraço. Eu já olhei aqui tudo para ver se eu vejo suas irmãs, que vocês tudo têm a mesma cara, mas eu acho que não tem nenhum aqui não, né? Está vendo na televisão, com certeza. Ah, está vendo na televisão? O Valadão está vendo em casa. Ah, está vendo, né? Com certeza. Mestre, ore por mim, viu? Ore por mim. Pelo amor de Deus, ponha meu nome na oração, peça para Ele me ajudar. Essa é uma música antiga, né? Gente, Deus abençoe. Baruque, prazer te ver, viu, mestre? Está ouvindo, né, Baruque? Está vendendo CD, né? Deus te abençoe. Baruque é um maestro, né? É um maestro. Eu sei, eu já gravei uma música arranjada por ele. É mesmo. Às vezes paro e me pergunto, onde está o amor? Ao ver a violência, a guerra e a fome tomando seu lugar. Quantos inocentes morrem numa guerra sem razão? Quanto sangue derramado aqui neste chão. E as crianças pelas ruas se tornando marginais, mendigando um pouco de carinho, mendigando paz. Este mundo ainda tem jeito, vale a pena acreditar. É só deixar o amor nascer, para que tome o seu lugar. Viva, viva o amor. Lembra, Baruque? Oh, como é que ele vai esquecer? Estenda as mãos aqui à frente. Antes disso, abaixa a mão, senão cansa. Mas eu vou te falar algo, querido. Nós evangélicos, a gente tem a tendência de viver dentro de enclausurados, dentro de uma bolha, dentro de um Alice no País das Maravilhas. Né? O fantástico mundo de Bob, o senador disse aqui. E esquecemos que nós temos uma missão, um papel. E você, cada um de nós aqui nessa noite, Deus vai te usar nessa geração, meu irmão. Eu disse, Deus vai te usar nessa geração. Deus vai usar você. Deus vai usar cada um aqui, eu creio nisso. Nós vamos orar pelo Magno, abençoar a vida dele. Ele se ofereceu, se entregou com essa grande probabilidade como um candidato à presidência da República. E por que não? Fala para quem está do teu lado. E por que não? Pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Glória a Deus. Eu cheguei hoje de viagem. Eu estava com a minha esposa nos Estados Unidos. Passamos 6 dias ali. Foi rápido. A gente foi fazer uma ministração e voltamos. Um país que tem a idade do Brasil, que tem o mesmo número de habitantes que o Brasil tem, que o imposto de uma empresa e de uma pessoa física é igual ao nosso. Mas por que lá é diferente? Por que é diferente? Sendo que o imposto é praticamente o mesmo, a idade é a mesma, o número de habitantes é o mesmo, e é tão diferente, porque aquela nação escolheu nascer sob o temor de Deus. É fato que nós não nascemos sob o temor de Deus, mas a gente vai mudar a nossa nação no temor do Senhor. Você crê nisso essa noite? Então estenda as mãos sobre a vida do Magno, todo o seu secretariado, todos que trabalham com ele. Gente, o trabalho dele no Espírito Santo é incrível. Não são 2, nem 10, nem 15, nem 20, nem 30. São mais de 35 anos cuidando de drogados. E Deus tem usado a vida dele na vida de milhões de pessoas, e nós vamos abençoá-lo agora. Pai, nós abençoamos a vida do Magno, a sua família, o seu coração. Ó Deus, tanta pressão, tanta opressão. Nós podemos ver, Senhor, as marcas na vida dele, não de um justiceiro de causa própria, mas aquele que busca, ó Deus, trazer a tua justiça nessa terra. Vemos as marcas, ó Deus, a gente pode olhar e observar nos olhos do Magno, Senhor, a tristeza, a frustração, a angústia, a dor. E nós, Pai,
nos compadecemos agora do Magno, nós oramos por ele, pelo seu coração, pelos lugares onde o Senhor o tem colocado, tem levado, aqueles que ele tem, ó Pai, confrontado, ó Pai, e lutado, e nós sabemos, ó Deus, o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Deus da vitória, o Senhor é Deus de milagres, e nós abençoamos o Magno nessa noite, em tudo que ele já caminhou, e o Senhor o fez passar, desde a sua infância, como ele declarou essa noite, diante da Dadá, e de tantos que duvidavam e zombavam, e o Senhor, pela sua mão, o tem guardado e aberto portas, e nós oramos essa noite, sabemos que todos nós, inclusive o Magno, poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor o trouxe aqui, e nós como igreja o abençoamos agora, abençoamos o seu coração, abençoamos os seus pensamentos, abençoamos a sua saúde, abençoamos todo o seu secretariado, aqueles que estão à volta dele, livra-o, ó Deus, de toda cilada, livra-o, ó Deus, de toda amarra, livra-o, ó Deus, de toda e qualquer palavra e condição satânica contra a sua vida, ó Pai, consequentemente contra o Brasil, ó Pai, como um baluarte, como um canal, Pai, como força, como voz do Senhor, voz de justiça, vós, ó Deus, Pai, de verdade, haja a tua bênção, haja a mão do Senhor sobre o teu filho, nós o abençoamos agora, diante do que há de vir, nós o abençoamos, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Glória a Deus. Querido, coloca a mão sobre o teu coração agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, onde você estiver. Como eu falei, tem sido um presente. Nós precisamos entender o nosso propósito mais e mais. É levar a luz onde não existe a luz. E é na sociedade, em todos os lugares, com tantas pessoas. Aquilo que pode parecer desacreditado, Deus transforma, você crê? E talvez você está aqui essa noite, você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Ou você pode ter feito essa oração um dia e se desviou, se afastou, e Ele te chama. Não é entregar a vida para pastor, pastor não salva a vida de ninguém, igreja, prédio, não salva a vida, só Jesus salva. E você fala: André, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Em todo o seu lugar, lá na galeria, no meio aqui embaixo, essa é a oração mais importante que a gente pode fazer na vida, nós vamos fazer. Por isso, você que quer entregar a tua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, onde você estiver, levanta uma das suas mãos para mim, eu quero ver você. Você fala: eu quero, André, entregar minha vida para Jesus, ou voltar para Jesus. Isso ali de rosa, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mais, levante a sua mão, quero ver isso. Deus abençoe aqui embaixo, Deus abençoe ali, Deus te abençoe. Onde mais? Deus abençoe. Lá na galeria, lá em cima, ali de branco, de boné, Deus te abençoe. Aqui, Deus abençoe você aqui de branco. Mais alguém? Levanta a sua mão ali de preto, isso, Deus te abençoe. Deus abençoe você ali de rosa, de boné, Deus abençoe você. Onde você levantou a sua mão? Lá na galeria, no meio ou aqui embaixo. Eu quero orar por você. Como eu falei, essa é a oração mais importante. Saia do seu lugar agora, você que levantou a sua mão, lá na galeria, no meio aqui embaixo, vem aqui à frente, vem aqui por favor, eu quero orar por você. A igreja aplauda essas pessoas em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, venha, venha. Um pobre pecador, Deus me ama. Vem aqui à frente, venha por favor, quero orar, vem em nome de Jesus. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Vem aqui à frente, aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
ama. Você que está lá na galeria, você quer fazer essa oração, saia, venha, venha. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Aleluia. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Ele te ama. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Venha, venha. E Ele está sempre de braços. Ergue as suas mãos, igreja, declare: Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus, aleluia. Oh, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Coloque a mão no teu coração, você que está aqui à frente, e a você que está em casa, pela televisão, pela internet. Tem um telefone na sua tela, ligue nesse telefone. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Toda terça-feira nós estamos aqui e Deus tem feito muito, derramado da glória e da presença dEle. É a misericórdia de Deus. E como nós ouvimos essa noite, somente Deus, no temor de Deus, que a nossa nação pode ser transformada, que a nossa vida pode ser transformada. E eu creio, é tempo de salvação. Ligue nesse telefone e nós oramos para que Deus abençoe a sua vida. Com a mão no coração, eu convido você que veio aqui à frente a orar com toda a igreja. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por me trazer aqui essa noite. E eu abro o meu coração e eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava a minha vida e entra agora no meu coração. Eu que me desviei, arrependido eu volto e eu declaro: Jesus, Tu és para sempre o meu único Senhor e Salvador. Eternamente eu sou Teu. Amém.